Olá pessoal do segundo ano, espero que estejam todos bem, né? Estamos aí algumas semanas sem nos falarmos, mesmo que seja através de vídeo, né? Espero que estejam todos aí bem se cuidando. Dando seguimento ao nosso capítulo 17 da América Portuguesa, a gente vai falar sobre um período mais nebuloso aí da nossa história, né? Que nem tão falado, que é a invasão holandesa do Brasil. Né? Para quem não sabe, os holandeses já dominaram o Nordeste brasileiro por algumas décadas. Né? E essa invasão vai ocorrer aí no período que a gente está estudando de Brasil colônia. Então vamos tentar entender o contexto que levou a isso. Né? Século XVI até 1600, né? Começa em 1501, 1600, a Holanda pertencia à Espanha. Então a Espanha era dona da Holanda, era um território espanhol, né? O enorme Império Espanhol. O império que nunca dorme, que era conhecido porque ele tinha possessões em todo o planeta, então toda hora tinha sol na Espanha, né, em algum território espanhol. Então a Espanha domina a Holanda, mas a Holanda é um país, uma região extremamente rica, né? Então ela já tem ali manufaturas, né, o princípio da indústria, principalmente a manufatura naval, a marinha mercante. Né? Então a Holanda era muito forte na sua navegação, importantíssimo para a época. Né? O que dava mais dinheiro na época era a navegação. E a Espanha se beneficiava disso. Né? Então eu tenho uma Espanha dominando a Holanda e a Holanda querendo se separar da Espanha. Então o holandês era inimigo da Espanha e amigo de Portugal. Né? Então a Holanda era importantíssima no comércio aqui da cana-de-açúcar com o Brasil, né, por ser parceiro de Portugal. Só que o que vai acontecer em Portugal nesse período? Né? O Dom Henrique, rei de Portugal, morre. Ele morrendo, o filho dele vai assumir, só que ele não tem filho. Então nós vamos ter uma disputa pelo trono. E o parente mais próximo dele, Filipe II, que vai assumir como rei de Portugal, com um probleminha. Felipe II era rei da Espanha. Então a Portugal e Espanha vão passar a ser a mesma coisa sob o comando de Felipe II. Então nós vamos ter aí um rei comum para Espanha e Portugal, a União Ibérica. E aí onde nasce o problema? A Espanha é inimiga da Holanda. Então Portugal passa a ser inimigo da Holanda também. Então vai prejudicar o comércio holandês aqui com o Brasil. Né? 1581 eu vou ter a independência da Holanda. A Holanda vai conseguir se separar da Espanha e conseguir sua independência. Ao conseguir essa independência, a Holanda começa a atacar a Espanha lá no Oriente, com a Companhia das Índias Orientais. A Holanda vai tomar terras da Espanha no Oriente. A Espanha, em represária, ataca, proíbe que Portugal, que o Brasil venda açúcar para a Holanda. Então cria aí um problema econômico para Portugal e para o Brasil, e para a Holanda também. A Holanda vai responder então com a criação da Companhias das Índias Ocidentais, tentando tomar o Brasil, né, invadir o Brasil, tomar regiões de Portugal. Né? A primeira tentativa vai ser a invasão da Bahia, que acontece em 1624. 3.300 holandeses vêm para o Brasil, para Bahia, Salvador, lembrando que Salvador era a capital, então era uma região importantíssima, vão invadir, vão ter êxito e vão tomar a Bahia. O que os habitantes portugueses de Salvador fazem? Eles fogem para o interior. Né? Então eles entram para dentro das matas, vão se refugiar nas cidades lá para dentro, perto dos engenhos, né? Para lá dos engenhos até. E os holandeses vão tomar a capital, Salvador. No interior vai ser criada a resistência armada, composta por donos de engenho, por portugueses, comerciantes, etc., que vão obrigar, logicamente, seus escravos e os indígenas a lutar ao lado deles. Como eles não têm poder para derrotar o poderoso exército holandês, eles vão utilizar uma tática de guerra de emboscada.
Então, anotem aí esse nome, guerra de emboscada. O que é uma emboscada? Eu separo, é uma tática meio que de guerrilha. Eu pego poucas pessoas, 10, 12, que elas têm o fator do silêncio e da surpresa, né? Porque 12 pessoas se locomovem muito melhor do que um exército. E vão atacar holandeses específicos. Então o holandês tem um grupo de 4, 5 soldados ali. Eu de surpresa vou lá e mato esses 5 soldados. Então é a guerra de emboscadas, que vai levar um relativo sucesso, mas não é suficiente para retomar Salvador dos holandeses. Quem vai retomar Salvador dos holandeses é o exército espanhol. Então a Espanha vai mandar 12 mil soldados em 1625 e esses soldados conseguem expulsar os holandeses de Salvador. Então essa primeira tentativa de invasão dura aí 2 anos, mas é exterminada pela Espanha. 1627, os holandeses tentam tomar Salvador de novo. Não vão conseguir tomar, mas vão roubar todos os depósitos de pau-brasil, açúcar, riquezas de Salvador, vão todas para a Holanda. No caminho, eles ainda conseguem interceptar alguns navios espanhóis e roubar muita prata e ouro da Espanha. Com esse dinheiro arrecadado nessa invasão, que não conseguiu tomar Salvador, mas conseguiu muitas riquezas. Com essa grana, eles vão financiar a segunda invasão holandesa do Brasil, que vai ocorrer em Pernambuco, 1630. E essa vai ser muito mais marcante e duradoura. Então, os holandeses invadem Recife e tomam Pernambuco para eles. Mais uma vez, os moradores de Pernambuco se retiram para o interior, igualzinho foi feito em Salvador, guerra de emboscadas, só que dessa vez não vai ter a Espanha não vai ter condições de retomar Pernambuco, que vai ficar sendo dos holandeses. Os holandeses então vão ter vários conflitos com os portugueses, com os pernambucanos, vão vencer a sua maioria, só que vai gerar uma catástrofe, né? Porque quando eles tomam uma região, o que os brasileiros fazem, os portugueses ali? Eles queimam tudo. Então nós temos engenhos queimados, armazém queimado, plantação de cana queimada. Então, na verdade, os dois estão perdendo. Os fazendeiros que estão perdendo suas terras e os holandeses que não podem fazer nada com ela. Para resolver esse embate, esse problema, os holandeses vão mandar para cá Maurício de Nassau, o mais famoso governante holandês no Brasil. O Maurício de Nassau vem com uma política de conciliação, parar com a guerra. Todos nós estamos perdendo com a guerra. Vamos achar um jeito de todos nós ganharmos, de resolvermos nossas diferenças, né? A conciliação vai ser feita, primeiro, empréstimo aos senhores de engenho. Então eles vão emprestar grana para o senhor de engenho reconstruir o engenho que ele queimou. Então já vai seduzir os senhores de engenho. Um empréstimo com valores aí para ser devolvido, bem suaves, que é para poder trazer essas pessoas para o lado deles. O segundo, a tolerância religiosa. Né? Os holandeses vão aceitar o catolicismo, lembrando que os holandeses são protestantes em sua maioria. Então rolava também um problema religioso. Eles vão aceitar, inclusive, dos judeus. Os judeus vão poder exercer a sua religião livremente, coisa que não podiam anteriormente. Então eu já trago para mim os católicos e principalmente os judeus. E também os senhores de engenho. Terceira coisa que o Nassau vai promover, aí fora do Brasil, é a tomada dos entrepostos escravocratas lá na África. Então eles tomam conta do comércio de escravos, que vai facilitar a aquisição de escravos pelos nordestinos. Então essa série de fatores vai fazer com que a paz seja alcançada na região, que vai ser bom tanto para a Holanda quanto para os habitantes da região, que vão voltar a produzir açúcar e a lucrar com este açúcar. Então Nassau vai pegar essa grana que agora está entrando e vai desenvolver principalmente a cidade de Recife, que vai ser a capital aí do Brasil holandês. Então ele vai construir, ele vai drenar a cidade, lembrando que Recife é uma cidade composta por algumas ilhas ali, né, muita água, ele vai drenar, vai aumentar a área útil da cidade, ele vai construir pontes para unir essas pequenas ilhas, ele vai construir ruas, calçar ruas, vai construir canais,
Tanto que se você tiver a oportunidade de ir para o Recife, você vai ver muito de Holanda lá no Recife, né? Principalmente esses canais típicos da Holanda foram construídos por Maurício de Nassau, que vai desenvolver economicamente a região. Ele vai promover também a vinda de artistas, de cientistas, então vai desenvolver a arte e a ciência que era totalmente ignorada no Brasil. Então ele vai trazer modernidade, vai construir jardim botânico, palácio, vai construir zoológico. Então aquilo que era limitado ao Rio de Janeiro, que nós já estudamos, agora também temos em Recife, capital aí do Brasil holandês. E ele vai dominar desde o Sergipe até o Maranhão. Então o Nordeste não faz mais parte de Portugal. Espanha, no caso agora, pertence à Holanda. 1640, agora nós temos outra data importante. Portugal consegue sua independência da Espanha. Então Portugal volta a ter a sua autonomia. Ao conseguir sua autonomia, eles querem de volta sua fonte de riqueza, que é o Brasil. Para contribuir com isso, 1644, a Holanda troca de governador, tira o Nassau e põe um cara um pouco menos diplomático, né, que vai cobrar o empréstimo dos senhores de engenho, que ele tinha dado antes. Além disso, ele vai proibir o catolicismo e o judaísmo, ele vai perseguir os religiosos. Então vai criar um problema novamente com os senhores de engenho, que vão se alinhar a Portugal, e através da insurreição pernambucana, que vão ter aí duas batalhas principais, na segunda eles conseguem expulsar os holandeses definitivamente do Brasil. Então, o ano aí 1644 é a troca de Nassau, 1645 a insurreição, 1654 o Brasil volta, o Nordeste volta a ser de Portugal, do Brasil, e os holandeses saem daqui para nunca mais voltar. Só que os holandeses gostaram da ideia deles produzirem açúcar. E eles vão tomar ali o Suriname e Curaçao, onde eles vão plantar açúcar também, e aí a gente vai criar um rival para o Brasil. Aí na produção de açúcar, que vai fazer a concorrência, vai fazer o preço de açúcar diminuir, e o Brasil aí começar a sofrer um pouquinho com o açúcar, obrigando que a gente procure outro produto que depois vai ser achado no café, algo que vai substituir o açúcar, mas isso é matéria meio mais para frente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a insurreição pernambucana, sobre a invasão holandesa do Brasil, vocês podem mandar aí no Classroom que eu irei responder. Abraço!